Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O tema de hoje é o Colégio Santa Doroteia, por sugestão de Holanda Bonfim. Logo depois das notas e comentários, a gente começa. Hoje eu vou ler um comentário de Idna Lima, que ela deixou no programa número 14, no PH 014, que foi sobre Dom José Lopes. E ela falou assim: parabéns, Marcelo, pelo excelente trabalho, o qual estou acabando de conhecer. Já reverenciava Dom José Lopes, agora você está me fazendo apaixonar por ele. Realmente, Dom José Lopes é uma figura muito interessante da nossa história, não só da história da igreja, da diocese, mas da história da região de forma geral. Uma figura muito importante, que fez muito pelo desenvolvimento de Pesqueira e da região. Então, obrigado, Idna, pelo comentário. E aí no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Dom José Lopes novamente, porque o tema de hoje é o Colégio Santa Doroteia, e a vinda dele para Pesqueira foi provocada justamente por Dom José Lopes, pelo bispo diocesano Dom José Lopes. Então vamos lá, vamos começar o programa. Mas antes, lembrando para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like se apreciarem o conteúdo, deixarem um comentário também, como o Idna fez, uma dúvida, uma sugestão, uma crítica que seja. E também, para quem estiver ouvindo pelo podcast, pelo Spotify ou por algum agregador de podcast, passe depois pelo YouTube para fazer a sua participação. Agora sim, vamos lá, vamos começar o programa. A gente já falou em outra oportunidade, exatamente no PH 014, no programa número 14, que foi sobre Dom José Lopes. A gente disse que ele veio para Pesqueira com a transferência da Diocese de Floresta para cá. Uma das primeiras ações, das primeiras atitudes que ele colocou em prática em Pesqueira foi um incentivo ao desenvolvimento da educação. Ele chegou aqui no final de janeiro de 1919 e em fevereiro daquele mesmo ano já estava funcionando o externato diocesano, que depois mudou o nome para Cristo Rei e se tornou a escola que todo mundo conhece e que a gente também já falou em outro programa ainda. Era uma escola, depois colégio só para meninos, faltava uma escola do mesmo tipo para meninas. Então Dom José Lopes, com a sagacidade que tinha, com a capacidade de enxergar longe, o que é que ele fez? Ele entrou em contato com a congregação de Santa Doroteia, de quem ele já tinha sido capelão em Recife, nos tempos dele de sacerdote ainda. Naquela época, a provincial da congregação era a Madre Júlia Cassina. Ela atendeu ao pedido de Dom José Lopes e mandou para Pesqueira um núcleo inicial de religiosas que formariam a primeira comunidade de Santa Doroteia em Pesqueira. E eu tenho aqui os nomes delas, que são a Madre Maria Arminda Rodrigues, que foi a primeira superiora, a Madre Elvira Viana, a irmã Zulmira Braga, a irmã Cristóvã Maria e a postulante, a irmã Carmen Gentil. Então, essas são as pioneiras da congregação de Santa Doroteia em Pesqueira. São nomes que a gente deve lembrar sempre, As irmãs foram hospedadas na Praça Dom José Lopes, na casa cedida por Dona Marieta Didier Pita, e a escola foi instalada em 2 chalés contíguos que ficavam anexos à fábrica Peixe. E a fundação oficial se deu em 12 de abril de 1919. E para ilustrar esse começo de história, eu vou ler um discurso feito por Dom José Lopes anos depois, mas que fala um pouquinho sobre esse início. Ele diz assim: foi por isto que, chegando no meio de vós, logo tratamos de dotar a sede da diocese de educandários que vicejassem à sombra da nossa catedral episcopal. E no dia 12 de abril de 1919, as irmãs de Santa Doroteia, por nós convidadas, abriram um pequeno e modesto externato. Esse discurso de Dom José Lopes, ele consta no livro Folhas do Tempo, que é muito bom. Inclusive, merecia uma segunda edição. Para variar, esses grandes livros, todos esgotados, mereciam serem reeditados. Mas consta nele também um artigo de Abenice Miranda, uma ex-aluna, que foi publicado
na Tribuna de Pesqueira de abril de 1989. E esse artigo ele dá uma ideia, né, da grande importância da missão das irmãs de Santa Doroteia em Pesqueira. Eu vou ler um trecho para vocês conhecerem. Ele diz, vamos lá, ele diz assim: em 1919 chegaram a Pesqueira as irmãs Doroteias, tendo como meta principal muito amor à juventude. Com esse ideal em suas mentes, arregaçaram as mangas e construíram com muita luta e sacrifícios o monumental patrimônio que é hoje motivo de orgulho para todos os pesqueirenses, o Colégio Santa Doroteia. O internato foi criado em 1924 com a matrícula de 25 alunas. Naquele mesmo ano, havia 63 alunas matriculadas no externato. Em 25, no ano seguinte, a madre Maria Arminda, ela foi transferida para o Rio de Janeiro e veio para o seu lugar, para substituí-la, veio a irmã, a madre Maria Teresa Cavalcante, que seria a nova superiora. Àquela altura, o povo de Pesqueira havia se reunido para comprar um terreno e adquiriram esse terreno, medindo 1.440 metros quadrados, um terreno grande, que ficava às margens da antiga estrada de Poção, que é hoje a Avenida Ézio Araújo, que na época era praticamente um descampado. Esse terreno seria destinado à construção de um prédio próprio e mais adequado para o colégio ser instalado. E em 1º de setembro de 1925, Dom José Lopes abençoou a pedra fundamental da obra. Chegou 1926 e àquela altura a superiora já era a Madre Ana da Silva. Nessa mesma época, um surto de tifo atingiu Pesqueira. Infelizmente, para essa doença, o Santa Doroteia perdeu 3 das suas freiras: a Madre Joaquina Fernandes e as irmãs Carmosina Rocha e Georgina Gomes. Então, com esse trágico acontecimento, com esse lamentável acontecimento, o Santa Doroteia teve que fechar as suas portas. Mas em 1927 ele é reaberto, agora sob o comando da Madre Ana Lint, no mesmo local, nos chalés anexos à Fábrica Peixe. E enquanto isso, o Coronel Candinho, o Coronel Cândido de Brito, auxiliado por seu praxedes Didier, comandava a obra de construção da nova sede para o Colégio Santa Doroteia. E além da família Brito e da família Didier, também quem colaborou muito com donativos para que o prédio fosse erguido foi a família Valença. Essas 3 famílias, principalmente essas 3, colaboraram muito para que a obra seguisse e fosse concluída. E em 1927 mesmo, o prédio chega ao ponto de poder já ser ocupado pelo colégio. A metade dele já tinha sido erguida, a metade que corresponde à ala leste. Então o colégio se muda e a inauguração é feita a 3 de junho daquele ano. A 3 de junho de 1927, o novo prédio do Colégio Santa Doroteia é inaugurado. E isso com a presença do bispo, Dom José Lopes, que fez um discurso excelente, cujo trecho eu já li. Teve também a presença da provincial da época, que era a Madre Henriqueta Cesare. É anunciado que está ainda para concluir, ainda está para ser construída a capela central. Se divulga o orágo, que seria Nossa Senhora da Divina Providência, que eu não sei se permanece hoje. Em 20 de novembro de 1934, o Doroteia consegue se equiparar a uma escola normal rural. Consegue oferecer o curso normal rural, que era, em resumo, poder formar professoras para um antigo ensino primário rural. Então, a partir daquele ano, o Doroteia já oferece o curso primário em 4 anos, o normal rural também em 4 anos, além do curso de admissão ao ginásio, que era em 1 ano. Eu vou tentar explicar o que era esse curso normal rural. Em resumo, ele era o que hoje a gente chamaria de ensino fundamental, ou mais especificamente, o que antes foi o curso ginasial, aquele que era da 5ª à 8ª série, só que ele habilitava as formandas a lecionarem a moradores da zona rural. Era uma habilitação exclusiva para lecionar na zona rural, alfabetizar os moradores do campo e passar noções de higiene e de saúde. Era uma coisa muito específica e
era uma coisa separada, né? Hoje não tem mais cabimento essa divisão, mas a gente está falando da década de 1930, então era normal haver esse tipo de separação inclusive entre a zona rural e a zona urbana. E para demonstrar isso, de como funcionava essa formação, eu vou ler também do livro Folhas do Tempo, uma crônica de uma das antigas alunas do Santa Doroteia, né? De Maria de Matos Belfort Campos. Em 1934, Deus me concedeu a grande graça de ingressar no Colégio Santa Doroteia, em Pesqueira, para fazer o curso normal rural. Fiz o exame de admissão e fui aprovada. Passei 4 anos para conquistar o diploma de professora primária, preparada para transmitir aos carentes de instrução na zona sertaneja. Consegui com as irmãs Doroteias a educação cívica e religiosa que me levou corajosamente a enfrentar no ano de 1938 uma cadeira interina, bem distante da cidade, onde tudo era difícil e perigoso. Não havia hospedaria, transporte, uma vez por semana. Passei 2 anos naquele distrito de Floresta do Navio, Rochedo, onde consegui muitas realizações e muitos sacrifícios. Esse é só um dos excelentes depoimentos que a gente lê no Folhas do Tempo, que foi organizado pela saudosa dona Odete Andrada. E sendo repetitivo, merecia muito uma reedição. Já na década de 50, com mais uma reestruturação da educação do país, o Doroteia passa a oferecer o curso ginasial padrão em lugar do curso normal rural e passa a formar professoras no curso normal agora como ensino secundário. Já na década de 70, ele se torna uma escola mista. O internato ele funciona pelo menos até o final daquela década e ele, né, se transforma, né, na escola que a gente conhece mais hoje, que as gerações mais recentes conhecem. Ele foi mudando conforme a educação do país também foi mudando, né? Isso é muito comum, toda escola passou por esse processo, né? Nomenclaturas diferentes e modalidades de ensino diferentes. E assim já são 103 anos de atuação na educação da região. É impossível a gente medir a importância que o Santa Doroteia tem para a formação da cultura pesqueirense. Assim como é impossível, por exemplo, a gente esquecer a passagem do seu centenário em 2019, a atuação cívica que o colégio tem, com aqueles desfiles grandiosos, 7 de setembro, com aquela banda também grandiosa. Assim como é impossível a gente ver aquele prédio tão bonito, né, uma referência tão grande para a pesqueira e não desejar mais alguns séculos de vida à instituição. O Santa Doroteia é uma instituição que merece sempre ser reverenciada. É isso.